Bom, semana passada eu pensei que nós teríamos terminado o estudo sobre as teofanias para entrar em outro assunto. E, enfim, não terminamos. Então, eu tenho certeza que hoje vamos terminar. Mas o nosso estudo é acerca das teofanias de Cristo, quer dizer, as manifestações visíveis de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo antes que nasceu. E isso durante o período do Antigo Testamento. E vimos que vimos 5 classificações ou maneiras de ver, olhar essas manifestações. Vimos uma mensagem direta, ou seja, Deus falando direto com uma pessoa, como Moisés, por exemplo, Abraão, outro. Uma mensagem recebida em sonho. Vimos também uma mensagem recebida em uma visão e uma mensagem recebida por um anjo e uma mensagem recebida em sonho por um anjo. E em todas essas, o anjo ou a pessoa é o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. E vimos também que pode ser caracterizados as teofanias apresentando, ou vamos dizer, introduzindo, em primeiro lugar, acontecimentos importantes, ou, em segundo lugar, revelando ainda mais o plano de Deus, algo que já foi dado, mas dando mais detalhes, sempre manifestando o sobrenatural e intencionalmente para apoiar o periclitante, quer dizer, aquele que se encontra em perigo ou sendo ameaçado. Invariavelmente restrita ao povo de Deus, exceto onde os não israelitas são especificamente envolvidos. E vimos vários exemplos disso também. O anjo do Senhor é também conhecido como o anjo de Deus, em Juízes 6, versículo 20. Em capítulo 6 é referido como o anjo do Senhor e o anjo de Deus. Mas muitas vezes o anjo de Deus é um anjo e não o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Vimos também como a divindade desse anjo é provado pelos fatos que vimos, né? Ele é identificado como Deus mesmo. Vimos isso em Gênesis 16 e várias outras referências. É reconhecido como Deus, quase a mesma coisa, mas diferente. Identificado com Deus e reconhecido como Deus. Também é descrito em termos condizentes da divindade somente. Então, pode ver que cada vez está ligado com a pessoa de Deus. Também chama a si mesmo Deus. Vimos isso em Gênesis 31 e Êxodo 3. E esse anjo recebe adoração. Vimos isso em vários lugares. Josué 5, 14, Juízes 2, 4 e outros versículos. E também fala com autoridade divina, não dizendo, o Senhor me disse a transmitir isso, mas faça, ou né, ele dá a ordem direta. E nas últimas duas semanas, estávamos vendo como a identificação desse anjo com Jesus é confirmada por vários fatos. Em primeiro lugar, quase a mesma coisa, se distingue pessoalmente de Deus Pai. Vimos isso em Gênesis 21 e 48 e também Êxodo 23.
Segundo, é diferenciado dos anjos em sua aceitação de adoração. Juízes 5, 14, Apocalipse 19 e alguns outros. E vimos também alguns versículos onde o anjo não aceitava, né? Então não era Cristo. E é chamado por um título messiânico, vimos isto também. E em Gênesis 48 é predito como redentor. E também vimos como é previsto como o anjo, o mensageiro da nova aliança. E esse é cada vez quando o anjo do Senhor, o Deus, está falando com Moisés acerca da nova aliança, a aliança mosaica. E foi nesse ponto onde nós paramos semana passada. E nós fomos para Êxodo 23 e acabou o nosso tempo. Então, não entramos. Então, vamos para Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Então, o sino está ali na cadeira e alguém pode usar seu. Muito bom. Êxodo capítulo 23 e começamos começando com o versículo 14, encontramos as 3 festas que Deus mandava que todos os homens aparecem, né? Sendo a festa dos pães ázimos, a festa das primícias e Shavuot, a festa das semanas, e a festa de Sukkot, dos tabernáculos, e tudo está delineado ali em versículos 14 a 19. Então chegamos em versículo 20, e nós lemos: E eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouvi a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e aos cananeus, aos heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Agora lembra que Êxodo 23, começando com o versículo 20, eu li até 20 até 23. Êxodo 23. Então, nós vamos ver o anjo aparecendo de vez em quando, né? Agora, lembra que tudo isso prevê esses aparecimentos de Cristo são antes da sua encarnação. Uma coisa interessante é que aqui
é dito, guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia. Isso é muito interessante, especialmente quando nós vemos aquela profecia acerca do profeta. O profeta é a porta-voz de Deus, né? E em Deuteronômio capítulo 18, nós lemos, começando com o versículo 15, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis. Tem que ouvir essa. Conforme a tudo o que prediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Pode ver como o povo estava com medo. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, né? Como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Agora, esse profeta é Cristo Jesus, falando sobre a vinda dele em carne. Mas lembra que as teofanias existem no Velho Testamento olhando para Cristo. Então, quando nós lemos aqui em Êxodo capítulo 20 até 23, e diz, eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarde-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Agora podemos pular do capítulo 23 para o capítulo 32 e encontraremos novamente esse anjo. 32, versículo 34. Vou começar. O povo tinha desobedecido Deus, entraram em idolatria e tudo. Versículo 30, nós lemos, e aconteceu no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito, livro da vida. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze esse povo para onde te tenho dito, eis que, o meu anjo irá adiante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Então, sempre há castigo pelo pecado. Eu acho que eu me perdi, esse aí que o senhor está lendo. Eu estou lendo em Êxodo 32. 32? E acabei de ler versículo 34, agora versículo 35. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Agora, lembra? Em Êxodo houve a promessa
de castigo. Lemos em capítulo 23, tem que ouvi-lo. Vimos isso também em Deuteronômio 18. E agora Moisés intercedeu e Deus perdoou, mas umas pessoas, muitas pessoas morreram por causa de ter desobedecido e pela sua incredulidade. Agora vamos para capítulo 33, continuando a leitura, versículos 1 e 2, que nós lemos: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, e enviarei o quê? Um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Versículo 14. Vamos ler com 12. 33, 12. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a esse povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então ele disse: se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Então, como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo que sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Agora, lembra que quando o povo estava no deserto, o que acompanhavam eles? Aliás, o povo realmente acompanhava. O que era? A nuvem. A nuvem, que era o símbolo da presença de Deus. A nuvem durante o dia, para que o calor do sol não atingia o pele e tudo, né? Eu vi uma foto de um neto outro dia que ficou no sol muito, porque lá é verão, e ele estava tudo queimado, né? Quando está no sol muito tempo, isso acontece. Então Deus providenciou esse nuvem, tem na claridade e tudo, mas os raios do sol não penetram. E durante a noite, porque muitas vezes, né, no deserto é muito calor, há muito calor, então muitas vezes eles viajavam de noite. E a nuvem mudou e se tornou o quê? Como lanterna, um fogo, brilhando, iluminando o caminho. Então, sim, Deus estava acompanhando. Estava acompanhando mesmo. Mas, vamos ir para Josué. Temos visto capítulo 5. Capítulo 5, lembrando o que nós temos lido de Êxodo 23, a promessa do anjo, e vamos ver esse anjo. Capítulo 5, versículos
13 a 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao meu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esse anjo aceitou a adoração. É o Senhor Jesus Cristo. É ele, aquele anjo, que acompanhava o povo em todo lugar. É ele, a rocha, que providenciava a água durante os 40 anos que eles precisassem. Tudo isso. Agora, tendo lido isso, vamos para Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. E vamos ver o príncipe aparecendo novamente. Capítulo 19, Apocalipse, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um vestido tingido em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Lembra? A profecia tem que escutar, obedecer a palavra do anjo. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eis Cristo. Aqui ele é um soldado. Ele é o príncipe, o rei dos reis, Senhor dos senhores. E esse me faz lembrar, vamos para Isaías 9. Isaías 9. Isaías 9. E encontramos vários nomes do Senhor Jesus Cristo aqui, mas um nome é interessante. Todos são realmente. 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6, nós lemos: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. É o príncipe. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queremos ver a palavra Deus Forte. El Gebor,
Deus é a palavra El. Gibor é uma palavra que refere a um herói, um guerreiro. E nesse sentido muito forte é Deus, é Cristo, é o Gibor. E quando nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 19, quando diz que, versículo 13, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Lembra que ele tem outros nomes, e um é El Gibor, Deus forte. Muito bom. Voltando em mente, vamos voltar mais uma vez para Josué capítulo 5. Josué 5 e esse aparecimento do Senhor perante Josué como o príncipe. Josué capítulo 5, Josué 5. Então, versículo 14, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. E o nome dele, palavra de Deus, é o Gibor, Deus forte. E versículo 15, então disse o príncipe do exército do Senhor. É comparado com a realeza de Cristo, porque é Cristo. E como nós vimos em Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 a 16. Agora, teologicamente, as teofonias fazem 3 outras coisas. Quer dizer, corroboram a doutrina do Velho Testamento da Trindade. Corroboram a doutrina do Velho Testamento da Trindade. Por exemplo, nós podemos ir agora para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. E nós lemos aqui, encontramos Isaías recebendo o quê? Uma visão. Uma visão. E vimos que uma das 5 classificações ou maneiras de uma teofonia é uma mensagem recebida em uma visão. E aqui Isaías está tendo uma visão, versículos 1 a 3, nós lemos: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Agora, esse ocorreu enquanto que o rei Uzias ainda estava vivo. Mas sabemos que depois dessa visão, não muito tempo, ele morreu. Por isso ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E uma coisa interessante, a cauda do seu manto enchia o templo. O manto, e especialmente a cauda do manto, significa realeza. E realeza como nunca temos visto, ou lido, ouvido aqui na terra. Esse manto e a cauda enchem o templo.
Então diz, continuando o versículo 2, serafim estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. Aqui podemos estar intimado aqui a Trindade. 3 pessoas, um ser divino. Pai, Filho, Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. E podemos ver isto quando nós continuamos a ler. Diz versículo 4, e os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse ela: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele estava esperando morrer qualquer segundo. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Agora o versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Nós. Então disse ela: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui o Senhor está usando o plural, indicando mais uma vez a Trindade. Agora vamos para João capítulo 1. Temos visto todas essas teofanias. E vamos para João capítulo 1. E a maneira que o sentido, o que as teofanias podemos perceber. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14. Melhor vamos começar, nós não vamos ler todos os versículos, mas vamos começar no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora vamos pular para o versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aqui podemos ver que todas as profecias acerca da primeira vinda de Cristo, como por exemplo, sendo filho de Davi, como nascendo em Belém, Efrata, cujas saídas eram da eternidade, né? Então podemos ver que as teofanias antecipam a doutrina do Novo Testamento da encarnação de Cristo. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora vamos para capítulo 8 de João. 8 de João. Aqui nesse capítulo, Jesus estava ensinando o povo e tinha pessoas que, escutando, que aceitaram, creram nele, tinha outras pessoas que não acreditavam. E nós lemos, por exemplo, logo Jesus está argumentando como ele é maior do que Abraão. Versículo 30 diz, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele, o que está no versículos 1 a 29. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, meus seguidores. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Estão notando como ele estava falando com dois grupos diferentes, misturado na multidão que estava ouvindo? Em versículo 31, Jesus está falando direto para aqueles que creram. Dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E logo, nós temos alguns questionando isto, e Jesus respondendo, indicando quem esses eram. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Ele está agora tinha virado sua atenção aos que não creram nele. Porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse isso. Lembra, ele já disse, eu sei que são descendência de Abraão. Mas Jesus agora diz, se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Qual era a obra de Abraão? Crer no Senhor. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai de
da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Ninguém podia, nunca, toda a vida. E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Palavras bem fortes, bem diretas, né? Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Tentando mudar o assunto, né? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro o meu Pai e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Nós lembramos, lendo muito no Novo Testamento, que muitas vezes o que é que os fariseus faziam? Sempre buscavam glória. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Lembra as profecias? Se escutar, obedecer, o anjo, o profeta. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Uma pergunta muito importante. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o quê? O meu dia. E viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, lembra a pergunta deles? Quem te fazes tu ser? Ele não estava querendo enganar ou tomar lugar de alguém. Ele diz, eu sou o que ele é. Então, antecipam a doutrina do Novo Testamento da encarnação de Cristo. E em terceiro lugar, tipifica ou simboliza a doutrina bíblica da eterna morada de Deus entre os redimidos. Para ver isso, vamos primeiro para Êxodo 25, Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 25. Aqui, nesse capítulo, o Senhor está falando a Moisés, dando as ordens de como fazer ofertas para o tabernáculo. E então ele também dá
a descrição do que eles deveriam construir, como em versículo 10, a arca de madeira de acácia, né? E o propiciatório de ouro, começando com o versículo 17, a mesa de madeira de acácia, em versículo 23, em capítulo 26, as cortinas do tabernáculo, versículo 15, as tábuas do tabernáculo, onde deviam ser colocadas, e o véu do tabernáculo, versículo 31, capítulo 27, o altar dos holocaustos, versículo 9, o pátio do tabernáculo, como que devia ser, e como usar azeite, devia ser azeite puro, versículo 20, capítulo, e assim podemos estar lendo esses capítulos, mas indo para capítulo 25, versículo 8, Deus diz aqui, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O santuário era o tabernáculo e tudo preparado para isso. E lembra quando foi dedicado, Deus usou uma maneira para demonstrar que ele tinha entrado. Desceu fogo para aceitar todo o sacrifício, né? E uma fumaça de escuridão encheu o templo, o tabernáculo, indicando, simbolizando a presença de Deus, que ele veio para habitar. Então tipifica uma doutrina bíblica da eterna morada de Deus entre os redimidos. Agora vamos também para capítulo 29, e veremos isso, capítulo 29. Aqui podemos ver o sacrifício, as cerimônias para consagração, e nós não vamos ler o capítulo, mas está aí contido aqui, mas queremos ver não sei onde melhor começar. Versículo 38. Êxodo 29, versículo 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde, então 2 por dia. Com um cordeiro, a 10ª parte da flor de farinha, misturado com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecereis à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã. E conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei a Arão e aos seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E, versículo 45, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Agora vamos para Levítico, capítulo 37. Levítico, capítulo 37. Opa. Não é 37, não tem 37.
27. Eu tenho uma eco aqui, eu não... Bom, vamos para Apocalipse. Apocalipse. Último livro da Bíblia, capítulo 21. Capítulo 21. Lembrando tudo que temos visto. Capítulo 21. Lembra, eu disse que tipifica uma doutrina bíblica da eterna morada de Deus entre os redimidos. Então, capítulo 21, queremos ver versículos 1 a 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus entrará com eles, e será o seu Deus. Eu acho que estou lembrando. Levítico capítulo 26, lembro agora, Levítico capítulo 26, versículo 11, onde Deus disse para o povo, Levítico 26, 11, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós, eu porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Então, aqui em capítulo 21, versículo 3, podemos ver a doutrina bíblica da eterna morada de Deus sendo cumprida. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Podemos ver também versículo 22 desse Apocalipse 21. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele habita.
E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E capítulo 22, últimos versículos para ver agora, capítulo 22. Vamos ler versículos 1 a 5, vamos focar nossa atenção em versículos 3 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra algum. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. E eu estou vendo que é 10:10, e aqui nós terminamos nosso estudo sobre teofanias. Alguém tem pergunta? Ok? Então, vamos olhar para Deus em oração. E eu vou pedir que Damião pode nos encerrar a oração. Senhor Deus, nós te louvamos essa manhã, Pai, podemos estar em sua presença. Obrigado, Pai, pelo estudo das teofanias, Pai, está sendo muito aproveitoso para nossas vidas, Pai. Ajude a nos meditar mais e podemos aprofundar mais nesse estudo, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por esses que chegaram. Esteja com aqueles que ainda não puderam vir nessa manhã, eles possam chegar mais na noite, para junto louvar o seu santo nome. Em Cristo te louvamos, Pai. Amém. Amém.